Quais são as causas espirituais da dor lombar, escoliose e ciática? Esse é o nosso vídeo número 12 da série de psicossomática do nosso desafio 10K. Sempre no começo dos nossos vídeos fazemos dois alinhamentos muito importantes dessa série de psicossomática. A nossa linha psicossomática transpessoal sistêmica, um método criado por nós, que dentro dele abordamos a esfera espiritual do ser humano. Se você não se sente à vontade, não está aberto a esse tipo de informação, simplesmente não avance no restante do vídeo. E também, nós jamais vamos orientar qualquer pessoa que está conosco aí a interromper todo e qualquer tipo de tratamento médico, tratamento medicamentoso que você está passando ou alguém aí que você conhece está passando. Use o seu critério, discernimento para tomar decisões em relação ao seu sintoma ou doença. E vamos falar sobre a questão da dor lombar e ciática, escoliose. As questões de dor lombar, as questões de coluna envolvem muitos aspectos que aí conectados podem desenvolver determinados desequilíbrios nessas regiões. E para que a gente possa entender melhor como que funcionam as dinâmicas da coluna, primeiro a gente precisa observar a composição dela para entender as representações mais profundas em relação à nossa consciência. Por exemplo, a parte cervical da nossa coluna, ela possui 7 vértebras. O número 7, ele sempre esteve conectado na sua simbologia com as esferas superiores, com assuntos relacionados ao âmbito da espiritualidade. É por isso que tem 7 notas musicais, 7 cores do arco-íris. É um número relacionado com aspectos, frequências mais elevadas e simbolicamente aí com conteúdos relacionados com a espiritualidade e a perfeição divina. Já o número 5, ele está conectado com o ser humano propriamente dito e com o âmbito da materialidade, as coisas manifestadas. E se a gente analisa a lombar são 5 vértebras lombares. A cervical, 7 vértebras cervicais, e a dorsal são 12, que é exatamente 7 mais 5, que representa o centro do ser humano, que representa o nosso centro, que é justamente a união da matéria com o espírito. E é por isso que tem toda essa conjuntura de formação e até o posicionamento dos centros de energia também, os centros de energia ali mais conectados com as vértebras lombares, com essa representação dos 5, traz as questões de ordem mais materializado da nossa vida. O centro de energia da cervical para cima, na verdade até assim, do coração para cima, que seria a representação superior do número 12, ali na somatória de 5 e de 7 para dar o 12, do coração para cima, essa simbólica do 7, muito mais profundamente nos conectando ao âmbito espiritual do ser humano. E a parte ali da dorsal, que envolve as 5 inferiores, já está ali mais conectada ao plexo solar, também que traz o âmbito da materialidade também muito forte, mas já se conecta com o coração e essa união do homem com a sua alma, da matéria com o espírito através de nós. E aí, se a gente focar na lombar, nas 5 vértebras lombares, cada uma delas também tem uma especificação em relação a 5 elementos da vida manifestada do homem, da materialidade que ele está vivendo em sua jornada de vida. Então, sempre que nós falamos da lombar, nós precisamos observar essas 5 áreas da vida da pessoa. Quais são essas 5 áreas? Primeiro ponto, a área de casal,
até porque o segundo centro de energia é um centro de energia conectado com relacionamentos. A área de casal, e aí o que se refere ao casal é a sua sexualidade também, a conexão entre os dois, as dinâmicas de relacionamento, aí é o universo do casal. Então, os 5 elementos da lombar: a parte de casal, a parte de família, a parte de trabalho, a casa onde mora e a região onde mora, e pode ser o país também. Qualquer tipo de situação que envolva principalmente resistência à mudança nessas áreas da vida, por exemplo, uma pessoa que ela está sendo direcionada na vida dela a mudar de casa, mas ela está resistindo a esse processo. A lombar é uma região que vai manifestar aí, dificuldades, tensões nessa região. Ou, por exemplo, uma pessoa que ali chegou o momento dela não morar mais com os pais, no âmbito da família falando. E o fluxo da vida dela está tudo direcionando para isso. E ela resiste a essa mudança, a essa transformação, ela também vai apresentar somatização na lombar. Aí na parte de região, às vezes ela precisa mudar de estado por alguma questão de trabalho, por exemplo, ela pode manifestar tensão na lombar. Na área de casal, muitas vezes um relacionamento já mostra que terminou, que não dá mais certo de nenhuma forma, mas o casal resiste a essa liberação e eles ficam amarrados, né? Amarras é um ponto da questão lombar também. Essa resistência a esse término da relação que já terminou, por exemplo, pode também trazer essas tensões no nível da lombar. Então essas 5 áreas da vida, elas influenciam muito no aspecto da lombar e principalmente o que envolve resistência a mudanças e normalmente sim, resistências à mudança que envolve medo ou insegurança. Porque esse centro de energia, essa região, é o centro de energia conectado com o elemento água, tanto pela visão indiana, dos chakras, dos centros de energia, quanto da visão da medicina tradicional chinesa. A simbólica da água está conectado com a lombar, porque é a morada dos rins. E pela visão da medicina tradicional chinesa, a emoção ali, a emoção a ser observada no âmbito do elemento água é a emoção do medo, da insegurança. Então, aspectos relacionados ao medo, insegurança e principalmente insegurança que envolva o fluxo da vida, o fluxo dessa água e também o fluxo das emoções reprimidas, conteúdos emocionais reprimidos, também tensionam essa região, porque o segundo centro de energia é relacionado ao corpo emocional, então também conteúdos, cargas emocionais reprimidas também tensionam essa região da lombar, e por isso que é necessário observar esse aspecto da resistência aos fluxos. E aí, tanto relacionado a essa questão do medo, quanto também do âmbito de uma postura rígida na vida. Então a pessoa que estabeleceu na vida dela ali excesso de regras, uma postura rígida em relação a tudo isso, e normalmente essa postura rígida envolve defesas em relação a determinados medos, e aí essa postura rígida afeta essa flexibilidade interna e emocional da pessoa, faz com que ela resista a determinados fluxos de mudança, e aí da mesma forma a região vai somatizar nesse aspecto das dores lombares. E isso é extremamente importante observar esse âmbito da resistência, para que a pessoa aí possa realmente soltar essas tensões internas que afetam diretamente essa região.
E aí o segundo centro de energia, se a gente estuda o segundo centro de energia, que ele fica ali numa região, né, 3 dedos abaixo do nosso umbigo, a parte frontal, e também ali na parte posterior, na altura ali próximo da L3, nós temos esse centro de energia, uma conexão muito forte mesmo com o âmbito, o cenário de relacionamentos na vida. Relacionamentos no geral, a forma como nós nos relacionamos com tudo. E o quanto nós temos fluidez nesses relacionamentos. Por exemplo, uma pessoa que tem fluidez nos relacionamentos é aquela pessoa que por exemplo, ela chega num ambiente onde tem um número de pessoas ali, ela flui nesse ambiente, conversa com as pessoas e ela tem essa facilidade de fluir nas relações, de conexão relacional. Essa pessoa, ela vai ter a tendência aí de ter essa região do corpo mais liberada. Já aquela pessoa que tende a se isolar, que ela resiste em termos de conexão pessoal, essa pessoa já vai ter ali tendência a ter essa região mais tensionada. Porque por trás de tudo isso existe o medo da conexão com as pessoas e defesas nesse centro de energia, que é o nosso centro de magnetismo pessoal. Então essas defesas que geram o isolamento vai tensionar essa área e isso traz determinadas somatizações nessa região do corpo. Além desse aspecto relacional, desse centro de energia e indo mais a fundo nessa compreensão também, esse centro de energia, claro, está conectado com o âmbito de dar e receber. Quando a pessoa tem equilíbrio em suas relações dentro da ótica do dar e do receber, essa pessoa vai ter essa região mais liberada. Se essa pessoa, por exemplo, ela tende a entrar em relacionamentos com desequilíbrio, onde ela pega muito o peso dos outros para si, todo esse peso que ela pega dessas dinâmicas de relação desequilibrada vai afetar a sua lombar por uma ótica aí dela estar realmente carregando muito peso na sua realidade. E para o nosso inconsciente, para o nosso subconsciente, a mente ela não distingue o que é real ou imaginado, o que é um peso psicológico e um peso que você realmente pega ali no seu corpo. Então ela vai trazer esse tipo de manifestação na sua realidade diante dessas circunstâncias de pegar muito peso dos outros devido a relacionamentos desequilibrados. Um outro aspecto conectado com a região da lombar é o cenário da sexualidade. Principalmente pessoas que têm bloqueios de ordem sexual, pessoas que estão fechadas sexualmente, é como se elas colocassem realmente ali um anel de tensão de defesa, porque esse centro de energia é o centro pelo qual nós nos magnetizamos as pessoas, inclusive a força de atração para atrair fisicamente outra pessoa, o principal centro de energia é esse. Então se a pessoa ela tá ali num cenário de bloqueio sexual, traumatizada sexualmente por alguma coisa, e ela não está aberta a isso, ela está fechada nessa área, ela vai ter essa região muito mais tensa, enrijecida, como se fosse uma couraça, uma defesa que ela está se protegendo diante dessas circunstâncias de conexão mais íntima. E a lombar, por ser o local onde está ali conectado aos rins, a região onde fica os rins, e os rins, pela visão da medicina tradicional chinesa, são a morada dos ancestrais. Nós recebemos toda uma essência energética dos nossos pais, que é armazenada nos nossos rins,
e existe uma conexão muito forte dos rins com a ancestralidade e, consequentemente, como o centro de energia aí que alimenta tudo isso também está nessa região, o segundo centro de energia também tem essa conexão muito forte com a ancestralidade. Se você, por circunstâncias pessoais suas ou determinadas circunstâncias sistêmicas, ancestrais, familiares, questões que ocorreram, que de alguma forma ali bloqueou a conexão mais forte com a sua ancestralidade, a lombar é uma região que vai sentir esse campo e vai somatizar ali consequências, né, compensações nessa região, porque o fluxo energético está prejudicado a esse centro de energia pela falta desse abastecimento do campo ancestral. Existem determinadas circunstâncias também que fazem com que manifeste, por exemplo, pedras nos rins, mas isso é uma temática de um próximo vídeo que eu vou abordar aqui com vocês. E quando há essas dores lombares, principalmente de ordem inexplicável, crônica, que não vai embora por nada, é extremamente fundamental fazer uma avaliação de ordem sistêmica e também de ordem espiritual. Por que de ordem espiritual? Como essa região é a nossa conexão relacional e também o âmbito do corpo emocional, é o lugar onde ficam determinadas amarras energéticas com outras pessoas, principalmente de relacionamentos passados, e principalmente relacionamentos passados onde houve muita conexão sexual. Ou amarras, porque aí nessa região é o lugar onde essas amarras energéticas elas vão ficar presas, conectadas, como se fossem realmente laços e ganchos energéticos a essas pessoas. Quando há o contato íntimo sexual, essas conexões, esses laços energéticos, eles ficam mais intensos, mais fortes devido a toda a carga energética envolvida no ato sexual. E aí existem determinadas amarras emocionais, né, de relacionamentos passados ou amarras energéticas que, quando não muito bem liberadas, que quando teve nos relacionamentos aí pontos finais que não foram muito bem consolidados, ou que ficaram cargas, que ficaram conteúdos emocionais reprimidos, que não foram muito bem harmonizados, liberados, tudo isso pode trazer questões de somatização na lombar. E aí, no caso especificamente aí das mulheres, como é bem nessa altura da região que é gerado o filho, a mulher também que tem resistência ao âmbito da maternidade também pode apresentar esses enrijecimentos nessa região como uma defesa de evitar a maternidade. E é lógico, também situações traumáticas desse âmbito, como por exemplo abortos, ou outras situações traumáticas que envolvam ali o âmbito da maternidade, o aspecto das cólicas, né? Todo esse cenário do universo feminino também pode contribuir aí nessa situação de dor lombar por todos os conteúdos emocionais que envolvem tudo isso. E aí, além de quando você num tratamento em relação a tudo isso libera a região fisicamente, estruturalmente falando, e ao mesmo tempo libera esses aspectos aí emocionais, sistêmicos, energéticos, a pessoa ela se liberta desses problemas recorrentes de dor lombar, se for o caso dela. Já em relação à escoliose, que é um cenário aí mais comum nos adolescentes, a gente tem um fenômeno principalmente conectado com a criança resistir, o jovem ali resistir, a avançar para ir para a idade adulta. Dentro da visão da simbologia da psicossomática, os ombros, eles representam o aspecto yang masculino, paterno. E para a criança,
Essa região é a referência do universo adulto do homem, do pai. Já o quadril, a região de base inferior, é o aspecto mais maternal, relacionado à mãe, ao universo feminino. E quando, no desenvolvimento, na fase de crescimento dessa coluna, quando a criança rejeita essa referência masculina e a referência inferior feminina do pai e da mãe, as referências do mundo adulto, é como se ela fizesse um movimento inconsciente de se comprimir dentro dessas referências para não avançar a ir para a idade adulta. É uma resistência ao crescimento. Por isso que a coluna ela começa a se contorcer dentro, como se ela estivesse crescendo presa dentro de duas referências fixas. A criança está fazendo força para permanecer pequena e a coluna está crescendo ali dentro desse espaço limitado e fechado que se conecta com esse nível de resistência da criança a avançar, ao jovem a avançar para a idade adulta. E aí isso pode estar relacionado com a referência paterna ou materna, mas o mais comum é na referência somada dos dois. É o mundo adulto que os pais deram aí um modelo, um exemplo para eles, e isso não satisfaz a criança a querer avançar para esse mundo adulto também. E aí ela se comprime para permanecer pequena no seu nível ali inconsciente, mas a coluna ela continua crescendo dentro desse espaço limitado. Então, a principal questão relacionada com a escoliose é essa resistência ao crescimento, a ir para a vida adulta. Já quando nós falamos da dor ciática, se você pegar o mapa dos meridianos da medicina tradicional chinesa, você vai perceber que a ciática ela afeta principalmente ali 2 meridianos que estão ali relacionados com a vesícula biliar e com a bexiga, o meridiano da bexiga. São os principais percursos que são afetados ali na dor ciática. A dor ciática tem conexão com esse universo que a gente falou, da dor lombar, só que tem algumas especificações que envolvem ali emoções mais intensas, principalmente ali raiva e ressentimento nesses relacionamentos, e que nesses relacionamentos, nessas áreas da vida que eu falei ali, a pessoa além de raiva, que aí raiva, ressentimento, que está conectado com o meridiano da vesícula biliar, também são questões que envolvem segurança de base. Segurança de base. Então, por exemplo, é muito comum a pessoa desenvolver dor ciática quando tem algum tipo de conflito financeiro na família que envolve a segurança da família também. Por exemplo, questões de herança, conflitos relacionais familiares ali por questões de herança, ou conflitos do casal que envolve ressentimento e ao mesmo tempo insegurança afetiva, insegurança na relação. Então traz muito aspecto ali de emoções inflamadas, emoções ressentidas, emoções que envolvam uma carga de raiva. E aí o nervo ciático atua como se fosse um fio terra mesmo para dissipar por meio das pernas ali toda essa carga energética. E como pega a perna, o quadril, envolve realmente essas questões de base, de estrutura de vida. Então é muito comum, por exemplo, casos de traição. É muito comum a pessoa se sentir traída, né? Não só no âmbito de casal, mas, por exemplo, se ela foi traída por um sócio, e isso abala toda a estrutura, as questões de base, a estrutura da empresa ou a estrutura de vida dessa pessoa, e ela fica insegura e ao mesmo tempo tem ressentimento, essas questões de raiva e intensidade emocional, que envolve essas 5 áreas que eu falei da lombar. Então a ciática é principalmente aspectos que trazem aí essa irritação, esse ressentimento, né? E esse conflito relacional que envolve pessoas de base, por exemplo, a família, o casal, sócios, pessoas do círculo íntimo,
e que trazem aí ou um nível de insegurança afetiva ou financeira, ou um nível aí de medo relacionado com os aspectos de base mesmo, de estrutura de vida. E aí se esse conflito se perpetuar e se essas questões se manter por um período mais crônico ou for muito intenso, é aí aquela pessoa que realmente ela fica ali imobilizada por essas questões de dor ciática, ou ela fica com aquele cenário crônico, porque aquela situação é recorrente, constante na vida dela, e aí é muito difícil da dor ir embora enquanto esse cenário não é resolvido na realidade e na vida dela. Então, para vocês verem assim os principais cenários relacionados com essas questões de coluna, principalmente. Depois tem outras questões de coluna para a gente abordar nos próximos vídeos também. Agora, dentro desse cenário da dor lombar, da escoliose e da ciática, pela prática clínica aqui nossa, pelos exemplos que nós acompanhamos, esses são os mais comuns. Quando você, dentro de um processo terapêutico, por exemplo, no meu caso, com o shiatsu, com a mocha bustão, as técnicas da medicina tradicional chinesa, né? A minha especialização também em tratamentos de coluna, com o Seitai, né? Que é chamado de quiropraxia japonesa, né? De uma forma didática também. E dentro disso você consegue, junto a esse tratamento físico, você liberar essas questões ou de ordem sistêmica pela constelação familiar, ou de aspectos mentais, emocionais por meio da PNL ou da hipnose, ou do âmbito das amarras espirituais, energéticas por meio da apometria. Você consegue um resultado magnífico com essa pessoa, porque você está atuando aí por todos os lados para que ela conquiste um real estado aí de saúde integral, de saúde em todos os níveis, que é a missão do nosso instituto aqui, levar isso aos nossos clientes, alunos, pacientes que estão conosco aqui fazendo os seus tratamentos. Esse foi o nosso vídeo número 12 da série de psicossomática. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, curta ali curta o nosso vídeo também para dar relevância, para ele chegar a mais pessoas. Ative a notificação pelo sininho, assim você é avisado quando os novos vídeos vão chegando, e deixe nos comentários a sua experiência para que a gente possa crescer juntos, trocando aí as experiências relacionadas a essa condição. E se você conhece alguma pessoa que possui essas questões de saúde, colabore com esses conhecimentos com ela, direcione esse vídeo para ela, porque assim você pode aí colaborar para que ela resolva de uma forma mais otimizada essas questões. Gratidão a todos, fiquem com Deus, nos vemos no próximo vídeo.